Paris não caiu de repente numa explosão de fúria. Antes do grito, houve cansaço. Antes da multidão, houve silêncio engolido. Antes da Bastilha virar símbolo, houve mesa vazia, pão caro, imposto pesado e um reino inteiro sustentando o luxo de poucos. A França de 1789 ainda carregava a pompa da monarquia absoluta, a etiqueta sufocante da corte, o brilho calculado de Versalhes e a imagem de um rei que, em teoria, concentrava em si a autoridade máxima do Estado. Luís XVI não era apenas um homem sentado num trono. Ele representava uma ideia antiga e pesada, a de que o poder vinha do alto, de Deus, do sangue, da tradição, e que o povo existia para obedecer, pagar e suportar. Durante muito tempo, esse sistema pareceu natural, pareceu sólido, pareceu grande demais para cair. Só que por trás da fachada dourada havia rachaduras que já não cabiam debaixo do tapete dos palácios. A França vinha de uma crise financeira profunda. O Estado gastava demais, arrecadava mal e se afundava em dívidas. As guerras custavam caro. A máquina da corte devorava recursos e a estrutura tributária parecia desenhada para proteger os privilegiados e esmagar quem estava embaixo. Clero e nobreza conservavam vantagens enquanto o chamado Terceiro Estado, que reunia desde burgueses até trabalhadores urbanos e camponeses pobres, carregava nas costas o peso do país. A injustiça não era abstrata. Ela aparecia no imposto cobrado, no preço do pão, no desgaste de quem trabalhava sem jamais sentir que fazia parte do poder. Quando o sistema começa a exigir cada vez mais de quem já não aguenta, a obediência deixa de ser virtude e passa a parecer humilhação. Foi nesse clima que a revolta começou a ganhar corpo, não como plano perfeitamente organizado, mas como sensação compartilhada de que algo estava errado demais para continuar. No campo, a vida seguia marcada por obrigações antigas, taxas, pressões senhoriais e colheitas que nem sempre garantiam estabilidade. Nas cidades, sobretudo em Paris, o povo sentia no corpo o peso da escassez. O pão era mais do que alimento. Era a linha que separava o cotidiano duro do desespero aberto. Quando ele faltava ou ficava caro demais, não era só a economia que entrava em crise. Era a própria paz social. E enquanto as ruas apertavam, Versalhes continuava a existir como insulto visual. Não importava se o rei pessoalmente parecia hesitante ou menos cruel do que outros soberanos. O que o povo via era outra coisa. Uma ordem inteira montada para manter distância entre quem mandava e quem sangrava. Essa percepção vale tanto quanto qualquer decreto, porque revoluções não nascem apenas de ideias. Elas nascem quando a vida comum se torna insuportável e a desigualdade deixa de parecer eterna para começar a parecer odiosa. Mas a França não era só fome e ressentimento. Havia também pensamento em ebulição. O século XVIII tinha espalhado novas perguntas, e essas perguntas corroíam a base do absolutismo. Filósofos do iluminismo atacavam o poder arbitrário, criticavam privilégios de nascimento, defendiam razão, liberdade, direitos e limites à autoridade. Nem todo padeiro lia Rousseau, nem toda costureira citava Voltaire. A questão nunca foi essa caricatura. O que importa é que ideias que circulavam entre letrados, panfletos, salões e discussões públicas iam moldando um novo ar. Elas ofereciam linguagem para um desconforto que já existia. Quando uma sociedade sofre, mas não sabe nomear o que sofre, a revolta fica difusa. Quando surgem palavras para chamar injustiça de injustiça, privilégio de privilégio e tirania de tirania, o chão começa a se mover. O absolutismo francês não enfrentava só fome nas ruas. Enfrentava também a lenta erosão da crença que sustentava sua autoridade. Foi nesse contexto que a convocação dos Estados Gerais, em 1789, abriu uma brecha que talvez ninguém conseguisse mais fechar. A reunião não acontecia havia muitos anos. Chamá-la de volta já mostrava que a monarquia não estava no controle como antes. O rei buscava saída para a crise, mas ao fazer isso reconhecia, ainda que sem querer, que o edifício do poder absoluto precisava negociar com corpos políticos que estavam fora da rotina do mando unilateral. Clero, nobreza e terceiro estado foram chamados. A forma de votação virou o centro do conflito. Se cada ordem votasse em bloco,
Clero e nobreza poderiam neutralizar o peso numérico do terceiro estado. Se o voto fosse por cabeça, o jogo mudava. Parece detalhe técnico. Não era. Ali se escondia a pergunta decisiva: quem era a França de verdade? O reino dos privilegiados ou a nação de quem trabalhava, produzia, pagava e sustentava o país? Quando o terceiro estado percebeu que poderia ser novamente usado apenas para legitimar uma ordem injusta, o tom mudou. Já não era só reivindicação administrativa, era ruptura política em formação. Os representantes desse grupo começaram a agir como quem falava em nome da nação, e não de uma categoria subordinada. O gesto foi explosivo. Ao se declarar Assembleia Nacional, o terceiro estado não estava apenas reclamando espaço. Estava dizendo que a soberania não podia continuar trancada no corpo do rei e nos privilégios de nascimento. Esse foi um dos momentos em que o absolutismo começou a cair antes mesmo de cair formalmente. Porque um regime não vive só de exército, palácio e protocolo. Ele vive também da crença coletiva de que sua autoridade é legítima. Quando essa crença racha, até a cerimônia mais bela começa a parecer teatro. O famoso juramento do jogo da pela carregou justamente essa força de transbordamento. Fechados do lado de fora de sua sala habitual, os deputados do terceiro estado se reuniram numa quadra de jogo e juraram não se dispersar até dar à França uma constituição. A imagem é poderosa, porque mostra o momento em que a política sai da moldura prevista e improvisa uma nova forma de existir. O que antes era súplica, vira decisão. O que antes dependia da benevolência real, passa a reivindicar legitimidade própria. A corte ainda podia tentar ganhar tempo, pressionar, intimidar, manobrar. Só que alguma coisa já tinha escapado do controle. A partir dali, cada gesto do poder seria medido não apenas pela tradição, mas pela rua, pela opinião, pela fome, pelo medo e pela coragem crescente de quem percebia que o trono podia ser contestado. Paris acompanhava tudo isso como uma cidade eletrizada. O rumor político já não ficava preso aos salões. Espalhava-se pelas oficinas, tavernas, mercados, esquinas e bairros populares. Cada notícia, cada boato, cada movimento de tropa alimentava a tensão. O povo não era um bloco puro, consciente e harmonioso. Havia medo, raiva, confusão e interesse misturados. Havia burgueses querendo reforma, trabalhadores querendo sobreviver, agitadores querendo empurrar o processo, monarquistas tentando preservar alguma ordem, oportunistas farejando vantagem. Revoluções reais são assim, cheias de forças diferentes, às vezes contraditórias, comprimidas num mesmo instante histórico. O que unia aquela pressão era a sensação de que a velha ordem já não conseguia oferecer resposta. E quando um regime perde a capacidade de convencer e, ao mesmo tempo, não consegue mais assustar como antes, ele entra numa zona perigosa. Foi nessa zona que a França chegou ao limiar daquilo que mudaria tudo. O trono ainda estava de pé, os palácios ainda brilhavam, os títulos ainda existiam, os privilégios ainda respiravam. Só que pela primeira vez em muito tempo, o povo começava a sentir que o medo podia trocar de lado. E quando isso acontece, a história deixa de andar devagar. Ela corre. O que derruba regimes antigos nem sempre é a força bruta sozinha. Muitas vezes é o instante em que a autoridade vacila em público. E foi isso que começou a acontecer na França, quando a crise deixou de ser um problema restrito aos gabinetes e passou a ser sentida como urgência nas ruas. Paris já não era apenas uma cidade tensa. Era um organismo nervoso, carregado de boatos, filas, carestia, desconfiança e a sensação crescente de que o rei podia tentar esmagar tudo pela força. Tropas cercando a capital, movimentações militares, sinais ambíguos vindos da corte, demissão de ministros vistos como mais favoráveis a alguma conciliação. Cada detalhe inflamava o medo de uma repressão em larga escala. Quando o povo acredita que o poder vai descer com a espada, a resposta raramente é esperar sentado. A cidade começou a se mover como quem pressente uma tempestade e corre para encontrar qualquer coisa que sirva de abrigo, arma ou saída. A tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, virou o símbolo mais famoso da Revolução Francesa porque condensou muita coisa ao mesmo tempo.
A fortaleza não abrigava um grande número de prisioneiros naquele momento, e sua importância não estava no valor militar puro. O que pesava era o significado. A Bastilha representava o braço duro do poder real, o lugar da prisão arbitrária, o bloco de pedra que dizia ao povo: o rei pode te engolir, de ti. Quando a multidão volta seus olhos para esse símbolo, ela não está apenas procurando pólvora e armas. Está escolhendo um alvo que encarna séculos de autoridade vertical. É por isso que a cena atravessa a história com tanta força. A queda da Bastilha não foi apenas uma vitória de rua. Foi a imagem material de que o absolutismo podia ser ferido no corpo. Que a partir daí, nada mais parecia intocável. Mas antes da fortaleza cair, houve tensão, hesitação e sangue. A multidão não chegou como exército regular. Chegou como pressão acumulada, mistura de desespero, coragem, improviso e fúria. Em revoluções, o povo não se move com a limpeza de um desfile, nem com a simetria de uma pintura oficial. Move-se aos empurrões em ondas, com vozes sobrepostas, com medo e impulso, se alimentando ao mesmo tempo. Os defensores da Bastilha resistiram. Houve disparos, houve mortos. Houve um momento em que ainda não estava claro quem cederia. Isso importa porque impede que a cena vire apenas mito congelado. Ali havia risco real, havia chance de massacre, havia o peso de enfrentar pedra, pólvora e farda sem ter garantia de vitória. É justamente isso que torna o episódio tão decisivo. A multidão percebeu que podia sangrar, mas percebeu também que o poder podia recuar. E quando esse aprendizado entra na memória coletiva, o antigo equilíbrio não se recompõe com facilidade. A notícia da queda da Bastilha correu pela França como faísca em campo seco. A capital já era o coração nervoso do reino, mas agora tinha entregue um recado que ia muito além de Paris. O rei não controlava mais o tempo da história sozinho. A revolução deixava de ser expectativa e virava acontecimento irreversível. O velho mundo ainda não tinha acabado, mas sua invulnerabilidade havia sido destruída diante dos olhos de todos. E isso produziu um efeito psicológico imenso. Para os de baixo, mostrava que a submissão não era destino fixo. Para os de cima, espalhava pânico. Não por acaso, muitos nobres começaram a fugir. Quando os privilegiados passam a agir como quem teme o povo, algo profundo mudou na hierarquia simbólica da sociedade. O medo já não subia apenas da rua para o castelo. Começava a descer também do castelo para a rua. No campo, a transformação ganhou outra temperatura. O chamado Grande Medo espalhou rumores, invasões, destruição de registros senhoriais e ataques a símbolos de opressão feudal. Camponeses, já exaustos de encargos antigos, passaram a agir num clima de ansiedade coletiva, em que boatos e revoltas se empurravam mutuamente. Isso revela uma verdade central da Revolução Francesa. Ela não foi só parisiense, não foi só burguesa, não foi só de panfleto e tribuna. Ela mexeu em nervos profundos da estrutura social. Nas aldeias e propriedades rurais, o medo do saque, da fome, da violência e da reação aristocrática se misturava ao desejo de quebrar documentos, obrigações e marcas do domínio senhorial. O absolutismo não caía apenas como forma política centralizada. Caía junto com uma ordem social inteira, que parecia natural para quem mandava e sufocante para quem obedecia. Foi nesse ambiente que a Assembleia Nacional Constituinte avançou sobre privilégios históricos. A noite de 4 de agosto de 1789 se tornou emblemática, porque nela foram abolidos direitos feudais e outras vantagens herdadas da velha ordem, ao menos no plano formal inicial. Esse movimento não surgiu de generosidade súbita de uma elite iluminada. Surgiu sob pressão. Quando a rua se move, o parlamento corre para não ser atropelado. E essa talvez seja uma das coisas mais importantes para o seu vídeo. O absolutismo não foi derrotado só por uma ideia melhor, nem só por uma elite reformista, nem só por uma massa enfurecida. Ele foi derrubado pela combinação explosiva entre crise material, novos discursos, ruptura institucional e pressão popular concreta. Tirar qualquer uma dessas peças empobrece a história. A Revolução Francesa foi grande justamente porque juntou fome, pensamento, medo, multidão, palavra política e colapso do prestígio do trono.
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada ainda em 1789, condensou o novo espírito em linguagem que atravessaria séculos. Ali se afirmavam liberdade, igualdade jurídica, soberania da nação e resistência ao arbítrio. O texto não resolveu sozinho as contradições da França, muito menos transformou de imediato todos em cidadãos plenos, mas abriu uma fissura histórica gigantesca. Pela primeira vez, o fundamento da legitimidade política era colocado fora da pessoa sagrada do rei. O poder não vinha mais apenas da coroa e da tradição. Passava a ser pensado a partir da nação, da lei, dos direitos. É claro que a prática ficaria cheia de limites, exclusões e disputas. Mulheres pobres e escravizados nas colônias não encontrariam ali uma igualdade plena. Mas o golpe simbólico no absolutismo era devastador. O rei deixava de ser o eixo natural do mundo político. O centro começava a se deslocar. Luís XVI, nesse processo, foi ficando preso entre papéis que já não conseguia sustentar. Não parecia um tirano teatral de romance. E talvez por isso mesmo sua queda seja tão instrutiva. Ele hesitava, recuava, aceitava em parte, tentava preservar em parte, e cada passo insuficiente alimentava mais desconfiança. Em momentos de ruptura, a indecisão do poder pode ser tão destrutiva para ele quanto a repressão mal calculada. O rei já não era visto apenas como pai da nação. Passava a ser observado como obstáculo, suspeita, freio. A corte, por sua vez, tornava-se símbolo de alienação, distância e privilégio. Versalhes parecia cada vez mais um teatro de outro mundo, incapaz de compreender a fome e a raiva que subiam de baixo. O luxo, que antes impressionava, começava a ofender. E quando o brilho do poder deixa de fascinar e passa a irritar, a queda acelera. Foi nesse clima que as mulheres de Paris entraram em cena de forma decisiva na marcha sobre Versalhes, em outubro de 1789. A falta de pão, a exaustão e a raiva empurraram mulheres do povo às ruas, e o gesto teve peso imenso. Não porque elas tenham sido as únicas agentes da revolução, mas porque mostraram com força brutal que a crise não era abstração parlamentar, era panela vazia. Era corpo cansado, era sobrevivência. Marcharam, pressionaram, romperam a distância entre a corte e a capital e ajudaram a trazer o rei para Paris. Essa passagem muda o eixo da revolução. O poder já não podia se esconder com a mesma facilidade atrás das paredes de Versalhes. A monarquia começava a ser arrastada para o espaço onde a pressão popular era permanente, visível, incontrolável. O absolutismo, que dependia tanto de distância, protocolo e aura, era forçado a respirar o ar pesado da cidade mobilizada. É aí que a reviravolta do seu tema fica mais nítida. A França de 1789 parecia governada por um poder absoluto, sustentado por Deus, tradição e hierarquia. Só que bastou a crise apertar, o povo sentir fome, a legitimidade rachar e os símbolos do medo tombarem para o impossível começar a acontecer em cadeia. O rei ainda existia, a nobreza ainda respirava, o clero ainda tinha força, mas o mundo deles tinha sido atravessado por uma pergunta irreversível. Se o povo conseguiu quebrar a Bastilha, ocupar a política e empurrar a coroa para trás, por que aceitaria voltar ao lugar antigo? Depois que essa pergunta entra na rua, não é mais a mesma França, e não é mais o mesmo poder. A partir dali, a Revolução Francesa já não podia mais ser tratada como um desentendimento entre o rei e alguns representantes inquietos. Ela tinha ganhado rua, rosto, memória e apetite. O que estava em disputa não era apenas uma reforma do sistema, mas o próprio sentido de autoridade. O absolutismo sobrevivia formalmente, mas já não comandava a imaginação coletiva como antes, e isso pesa mais do que parece. Um regime pode continuar existindo nos papéis, nos salões, nos ritos e nos uniformes, mas quando deixa de parecer inevitável, começa a morrer mesmo antes de desaparecer por completo. Foi exatamente isso que aconteceu. A França entrou num período em que cada tentativa de conter a mudança produzia mais desconfiança. Cada hesitação real parecia uma manobra, e cada gesto do povo mostrava que a velha ordem já não tinha como voltar intacta. A revolução
tinha deixado de ser uma crise passageira. Ela se transformara numa força histórica que exigia sempre mais. O rei ainda tentava existir dentro do novo quadro, mas sua posição estava envenenada. Aceitar mudanças demais parecia traição à ordem antiga. Existir demais alimentava a raiva popular. Recuar passava a imagem de fraqueza. Insistir em preservar prerrogativas reforçava a ideia de que a monarquia jamais aceitaria de verdade a soberania da nação. Luís XVI ficou preso entre o passado que não conseguia mais salvar e o futuro que não sabia conduzir. Em teoria, ainda havia espaço para uma monarquia constitucional estável. Na prática, a confiança ia apodrecendo. O povo de Paris, os clubes políticos, os jornais, os deputados mais inquietos e uma parte cada vez maior da opinião pública passaram a olhar para a coroa não como parceira de uma nova França, mas como obstáculo, ameaça ou fingimento. Quando a confiança política se rompe desse jeito, a lei sozinha já não segura a ordem. O que passa a mover o processo é a suspeita. Essa suspeita explodiu de vez quando a família real tentou fugir em 1791, no episódio conhecido como a Fuga de Varennes. O gesto foi devastador. Não porque o rei fosse um prisioneiro absoluto antes disso, mas porque a fuga pareceu confirmar o que muitos já temiam. A monarquia não estava se adaptando à revolução. Estava esperando a chance de escapar dela. Talvez para voltar armada, talvez para chamar ajuda externa, talvez para restaurar pela força a autoridade perdida. A imagem simbólica é brutal. Um rei que deveria encarnar a nação tenta deixá-la para trás. Um rei que deveria proteger a ordem aparece como alguém disposto a abandoná-la ou conspirar contra ela. Depois disso, a relação entre coroa e povo sofreu um golpe que quase não tinha volta. A máscara da conciliação caiu. O absolutismo, que já tinha sido ferido pela rua, agora era corroído também pela perda final de credibilidade da figura real. Ao mesmo tempo, a revolução se radicalizava porque o mundo ao redor também apertava. Monarquias europeias observavam a França com medo e hostilidade. A ideia de um povo quebrando privilégios históricos e humilhando um rei não era apenas um problema francês, era uma ameaça simbólica para todo o continente. A guerra externa, que viria com mais força a partir de 1792, ampliaria o clima de urgência, paranoia e mobilização. Mas mesmo antes desse aprofundamento, já estava claro que a Revolução Francesa não seria uma mudança elegante, contida e confortável. Ela havia mexido com interesses profundos demais para terminar em paz cerimonial. O absolutismo não sairia de cena recebendo aplausos. Sairia rasgado, questionado, empurrado por forças que ele já não podia domesticar. É aí que o seu tema ganha sua força completa. A reviravolta que derrubou o absolutismo não foi um único golpe, nem uma única noite, nem um só herói. Foi uma sequência de deslocamentos históricos em que a autoridade real perdeu, pouco a pouco, cada uma das colunas que a sustentavam. Perdeu o medo reverente que mantinha o povo quieto. Perdeu a aparência de controle absoluto. Perdeu a capacidade de responder à fome e à crise. Perdeu o monopólio do sentido político. Perdeu o privilégio de parecer natural. E quando um regime perde tudo isso ao mesmo tempo, a queda deixa de ser apenas questão de calendário. Ela vira questão de tempo psicológico. O trono continua lá, mas já existe como peça de um mundo antigo que a própria realidade começou a expulsar. Também seria um erro contar essa história como se todo o povo francês tivesse caminhado unido, iluminado e sem contradições. Não foi assim. A revolução foi feita de conflitos internos, disputas de projeto, interesses diferentes e violência real. Havia burgueses que queriam liberdade econômica e participação política, mas temiam o excesso da rua. Havia trabalhadores e setores populares que pressionavam por sobrevivência imediata e justiça mais concreta. Havia camponeses movidos por demandas específicas contra o peso feudal. Havia mulheres que colocavam o corpo no centro da história sem receber, depois, o reconhecimento político proporcional. Havia escravizados nas colônias francesas que viam as promessas universais de liberdade e igualdade esbarrarem em limites brutais. Nada disso diminui a revolução. Pelo contrário, dá a ela espessura humana. Mostra que transformar o mundo
nunca foi um processo limpo. É justamente esse atrito entre promessa e limite que torna 1789 tão poderoso e tão difícil de esquecer. Mesmo assim, algumas coisas jamais voltariam ao lugar antigo. A ideia de soberania popular, ainda imperfeita e disputada, tinha rompido a muralha do direito divino dos reis. A linguagem dos direitos tinha se espalhado. A noção de cidadania, ainda estreita, começava a substituir a velha lógica da sujeição pura. A política deixava de pertencer apenas ao palácio e passava a ser vivida também na praça, no jornal, no panfleto, no clube, na marcha, no rumor. O absolutismo foi derrotado porque já não conseguia explicar o mundo que surgia diante dele. E esse talvez seja o ponto mais forte de todo o roteiro. A Revolução Francesa não derrubou apenas um rei ou uma fortaleza. Ela derrubou a crença de que a sociedade devia existir para servir a uma ordem intocável. A partir dali, mesmo quando as revoluções fracassassem, mesmo quando a repressão voltasse, mesmo quando novos impérios surgissem, uma verdade perigosa já tinha sido aprendida. O poder do alto podia ser desafiado pelo de baixo. É por isso que 1789 continua vivo na memória do mundo. Não porque tenha sido puro, não porque tenha sido simples, não porque tenha resolvido tudo. Continua vivo porque marcou o instante em que uma estrutura que parecia eterna mostrou seu fundo frágil. O rei não caiu num passe de mágica. O absolutismo não desabou só porque uma ideia bonita venceu. Caiu porque a fome apertou, a legitimidade se desgastou, a desigualdade ofendeu, a rua se moveu e o medo trocou de lado. Essa combinação é explosiva em qualquer século. E talvez por isso, a Revolução Francesa continue sendo estudada não como relíquia distante, mas como aviso. Toda ordem que se imagina eterna demais começa a envelhecer por dentro antes de perceber. Se você chegou até aqui, eu queria te pedir uma coisa de um jeito bem direto e humano. Me conta nos comentários qual foi o momento em que, para você, o absolutismo realmente começou a morrer. Foi na crise do pão, no juramento do jogo da pela, na queda da Bastilha, na marcha até Versalhes ou na fuga do rei? Eu gosto quando esse espaço vira mais do que um lugar de opinião solta. Gosto quando ele vira troca de leitura, memória e visão de mundo. Então escreve como quem puxa uma cadeira e entra na conversa de verdade. E se você tiver vontade, conta também qual outro episódio histórico merece ser narrado aqui com essa mesma tensão. E se esse tipo de história, contada com mais carne, mais conflito e menos cara de resumo escolar, faz sentido para você, se inscreve no canal e fica por perto. Não como gesto automático, mas como quem decide acompanhar uma jornada. Tem muita história que parece conhecida e ainda está mal contada. Tem muito império, revolta, traição, queda e bastidor esperando para virar vídeo por aqui. Então, se esse conteúdo te prendeu, entra para a comunidade, deixa sua marca e me diz qual deve ser o próximo abalo histórico que você quer ver neste canal. Só que a Revolução Francesa não parou no instante em que derrubou a imagem de invencibilidade do rei. Depois que a Bastilha caiu, depois que Versalhes sentiu o peso das ruas, depois que os direitos começaram a ser escritos com tinta nova, a França entrou numa fase ainda mais perigosa. A fase em que uma revolução precisa decidir até onde vai. E quase sempre, esse é o momento em que os antigos aliados começam a se olhar com desconfiança. Porque derrubar um sistema é uma coisa. Construir outro em cima dos escombros é outra, muito mais difícil. Havia quem quisesse limitar o rei e estabilizar o país. Havia quem achasse que isso era pouco. Havia quem temesse o excesso popular. Havia quem visse nesse excesso a única garantia de que a revolução não seria traída. A rua que antes parecia força comum começou a se dividir em pressões diferentes. A palavra liberdade continuava viva, mas já não significava exatamente a mesma coisa para todos. Paris virou um laboratório febril de política. Jornais, panfletos, clubes, discursos, rumores e reuniões faziam a cidade respirar debate e tensão. Em torno da Assembleia surgiam nomes, facções, alinhamentos, rivalidades e ambições. Os jacobinos ganhavam peso, os girondinos buscavam seu espaço. Lideranças como Danton, Marat e Robespierre começavam a se destacar em meio ao barulho de um país
e já não cabia mais dentro das fórmulas antigas. O povo, por sua vez, não estava fora desse processo. Os sans-culottes, os trabalhadores urbanos, os pequenos comerciantes, os artesãos, os que sentiam no bolso e no estômago cada oscilação da crise, pressionavam o ritmo dos acontecimentos. Eles não queriam apenas assistir à política sendo reorganizada por cima. Queriam que a revolução tocasse a vida concreta, o preço do pão, a punição dos traidores, a vigilância sobre quem conspirava contra a nova ordem. Isso deixava a França em estado de tensão permanente. A energia que derrubou o absolutismo agora também ameaçava engolir qualquer tentativa de conciliação rasa. A monarquia constitucional, que por um momento pareceu uma saída possível, foi apodrecendo diante dessa realidade. Quanto mais o rei parecia relutante, quanto mais a corte despertava suspeita, quanto mais os nobres emigrados conspiravam do lado de fora, e quanto mais as potências europeias observavam a França com hostilidade, menos espaço havia para acreditar numa convivência estável entre revolução e coroa. O país se movia rápido demais para um arranjo tão frágil. A própria linguagem política endurecia. Já não bastava reformar, era preciso vigiar. Já não bastava jurar fidelidade à nação, era preciso provar. Num ambiente assim, a suspeita se transforma em força histórica, e a suspeita corrói instituições como ácido. O rei já não era apenas figura decorativa em crise. Passava a ser visto por muitos como foco de duplicidade. A revolução começava a entender que não poderia continuar avançando com um monarca que parecia puxar o freio por dentro. Quando a guerra com potências estrangeiras ganhou corpo, o clima ficou ainda mais sombrio. A França revolucionária entrava em confronto com monarquias que temiam o contágio de 1789. O conflito externo inflamava o interno. Guerra significa urgência, medo, patriotismo, radicalização e procura por culpados. Dentro da França, isso fortaleceu a ideia de que qualquer hesitação poderia ser traição. E num país já atravessado por crise de confiança, essa lógica era explosiva. A monarquia passou a ser observada não só como símbolo do passado, mas como possível ponte entre inimigos de fora e sabotadores de dentro. É aí que a revolução se endurece de vez. O 10 de agosto de 1792, com a invasão das Tulherias e a queda efetiva da monarquia, marca um ponto sem retorno. A coroa, que já vinha esvaziada politicamente, perde também a sustentação material e simbólica que restava. O rei deixa de ser centro do Estado. A França entra num terreno muito mais fundo e muito mais perigoso. O massacre de setembro mostra até onde esse medo podia levar. Paris estava tomada pela paranoia de que prisioneiros e inimigos internos se levantariam enquanto as fronteiras ardiam. A resposta popular foi brutal. Prisões foram invadidas e mortes em massa mostraram que a revolução carregava também um rosto escuro, convulso, impaciente, às vezes feroz. Esse ponto é importante porque impede qualquer romantização vazia. A Revolução Francesa abriu caminho para novas ideias políticas, desafiou privilégios antigos, mudou o vocabulário do poder e abalou a Europa inteira. Mas fez isso passando também por sangue, pânico e violência coletiva. A energia popular que derruba um sistema não se move em linha reta. Ela é capaz de gerar grandeza e terror, libertação e abuso. Entender isso não enfraquece a revolução, torna sua verdade maior. Revoluções reais não são pinturas limpas penduradas numa parede. São tempestades atravessando casas cheias de gente. Com a monarquia derrubada, a França se declarou república. E isso significava muito mais do que trocar um título institucional. Significava que o mundo que durante séculos havia sido organizado em torno do corpo sagrado do rei estava oficialmente rompido. O poder agora precisava se justificar de outro modo. A legitimidade já não podia repousar só em sangue, tradição e religião política da coroa. Ela tinha de ser disputada no campo da nação, da cidadania, da representação, da virtude cívica e da defesa da revolução. Só que esse novo mundo nascia cercado de guerra, carência, divisões e medo. A República Francesa não foi inaugurada em paz. Nasceu em combate. E talvez por isso ela carregue até hoje essa ambivalência fascinante. É o nome de uma promessa alta, mas também o nome de um nascimento áspero.
O absolutismo tinha sido quebrado. A pergunta agora era que tipo de poder surgiria no lugar. Nesse ambiente, Luís XVI deixou de ser apenas rei deposto. Tornou-se réu político. O julgamento do antigo monarca concentrava toda a atenção da época. O que fazer com o homem que encarnava o velho regime? Poupá-lo poderia parecer fraqueza, risco, convite à conspiração. Executá-lo significava atravessar uma fronteira histórica que poucas gerações imaginariam ver. Quando a Convenção Nacional decide pela morte do rei, a França envia ao mundo um recado sem volta. A soberania antiga foi não apenas recusada, mas condenada. Em janeiro de 1793, a execução de Luís XVI transforma a Revolução num evento impossível de domesticar pelas monarquias europeias. O rei não era mais refém, símbolo residual ou peça negociável. Tornava-se prova viva de que uma ordem podia matar o próprio centro para impedir seu retorno. O absolutismo recebia ali um golpe final no coração. A praça, a lâmina, o silêncio pesado, os olhos voltados para o cadafalso. Esse momento atravessa os séculos, porque mostra com clareza quase insuportável que o mundo antigo tinha sido quebrado de verdade. A morte do rei não resolveu os problemas da França, não pacificou o país, não eliminou as divisões, mas fez uma coisa que nenhuma teoria sozinha conseguiria fazer. Tornou irreversível, aos olhos de todos, a queda da sacralidade monárquica. O homem que um dia parecera ungido por Deus, agora morria por decisão política humana. Não havia mais volta simples para o passado. Mesmo quem sonhasse restaurar a velha ordem, teria de fazê-lo num mundo que já tinha visto a coroa sangrar diante da multidão. E é por isso que a Revolução Francesa segue tão poderosa, porque ela não apenas exigiu reformas, ela ousou ir até o ponto em que o símbolo máximo do absolutismo deixou de ser intocável. Ali, a história não só mudou de direção, ela perdeu o medo de mudar. Só que quando uma revolução aprende a não ter medo, ela pode se tornar gigantesca ou se tornar voraz. Muitas vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. Depois da execução do rei, a França não entrou num período de serenidade republicana. Entrou num mergulho ainda mais profundo em guerra, escassez, disputas internas e radicalização política. A República estava cercada por inimigos externos, ameaçada por revoltas internas e pressionada por uma população que exigia proteção, pão e firmeza contra os chamados inimigos da Revolução. Numa situação assim, a linguagem da prudência costuma perder espaço. Ganha força a linguagem da salvação urgente, da pureza política, do sacrifício necessário. É aí que o terror começa a ser entendido por seus defensores não como desvio, mas como instrumento. O Comitê de Salvação Pública assume peso central nesse contexto e Robespierre se torna uma das figuras mais associadas a esse momento. Mas reduzir tudo ao retrato de um único homem seria fácil demais. O terror não surgiu apenas porque um líder decidiu ser implacável. Ele nasceu de um cruzamento de pressões. Guerra nas fronteiras, medo de traição, revoltas regionais, crise econômica, escassez, inflação moral da suspeita e a crença de que a revolução só sobreviveria se fosse dura o suficiente para cortar, sem hesitação, tudo o que a ameaçasse. A guilhotina, que em outro momento poderia ser vista como símbolo de justiça racional e igualitária na pena, passou a representar também a velocidade com que um processo político pode se transformar em máquina de exclusão e morte. O povo que havia entrado na história para derrubar privilégios agora assistia a uma nova forma de severidade se instalar em nome da própria revolução. É impossível falar desse período sem reconhecer sua carga contraditória. De um lado, a República radicaliza medidas contra o feudalismo remanescente, tenta controlar preços, ampliar mobilização nacional e enfrentar forças que desejavam esmagá-la. De outro, produz tribunais, execuções e uma atmosfera em que a linha entre vigilância e perseguição fica cada vez mais estreita. A revolução devora adversários, depois suspeitos, depois antigos aliados. Isso tem uma lógica terrível. Quando um processo político passa a se definir pela ideia de pureza ameaçada, qualquer diferença pode ser lida como desvio, qualquer crítica como sabotagem, qualquer hesitação como cumplicidade. E então a energia libertadora
corre o risco de se fechar sobre si mesma. A França, que tinha derrubado a autoridade absoluta de um rei, começava a experimentar outra forma de dureza concentrada, agora legitimada não por sangue nobre, mas pela salvação da pátria e pela virtude revolucionária. Os girondinos caem, os jacobinos endurecem, a guerra totaliza o ambiente. O calendário muda, a religião tradicional é enfrentada em certos momentos, símbolos são reinventados, festas cívicas tentam ocupar o lugar dos velhos ritos. Tudo isso mostra como a Revolução Francesa não foi apenas disputa institucional, foi tentativa de reorganizar o próprio tempo social, a memória, a linguagem, os símbolos e o modo como o povo enxergava a autoridade. A Revolução queria não só mudar leis, mas também reeducar a França. E toda tentativa de reeducação profunda do corpo político traz consigo fascínio e perigo. Fascínio, porque promete um mundo realmente novo. Perigo, porque quem se vê como fundador do novo mundo tende a tratar os resistentes como resíduos intoleráveis do velho. Mas seria injusto olhar para esse período apenas pela lente da guilhotina. A Revolução também produziu algo raro, a ideia de mobilização nacional em escala inédita, uma noção de cidadania armada, de participação política popular, de nação que já não era patrimônio privado de uma dinastia. O país se defendia, se transformava e se pensava de um jeito novo. A velha ordem aristocrática não conseguia competir com essa energia. Monarquias podiam ter exércitos, títulos e tradição. A França revolucionária tinha algo mais inflamável, a sensação de que a política pertencia a um povo em armas e em debate. Isso assustou a Europa porque era contagioso. O absolutismo não estava sendo derrotado apenas dentro da França. Estava sendo exposto como vulnerável diante de uma nova imaginação política. Mesmo assim, a própria revolução precisava pagar o preço de sua velocidade. Cansaço, medo e excesso começam a produzir desgaste. Quando o terror se amplia, muitos passam a se perguntar se a República estava sendo salva ou deformada. Essa pergunta não brota de neutralidade elegante, e sim do esgotamento. Uma revolução em guerra permanente, em purga constante e em tensão contínua cobra caro de todos. O povo que queria pão e dignidade precisa lidar também com controle, escassez persistente, desconfiança e medo de ser arrastado pela próxima onda de acusações. Aos poucos, a lógica que justificava a dureza como remédio passa a gerar o medo de que o remédio tenha se tornado outra doença. E quando essa sensação cresce até entre os que estavam dentro do processo, a maré muda. A queda de Robespierre em 1794 mostra bem isso. A figura que parecia representar a intransigência necessária da Revolução se torna, de repente, alvo de uma coalizão que teme ser a próxima a cair. A mesma dinâmica de suspeita que havia sustentado o terror contribui para destruí-lo. O homem que ajudou a legitimar a punição dos inimigos da Revolução acaba devorado pelo próprio ambiente de insegurança radical. Esse momento é quase uma aula brutal sobre revoluções. Elas não caminham em linha moral simples. Seus heróis de uma fase podem ser os condenados da fase seguinte. Seus instrumentos de sobrevivência podem se transformar em instrumentos de desgaste. A França não voltava ao absolutismo com a queda de Robespierre, mas também não saía ilesa do caminho que havia percorrido. E ainda assim, mesmo com todo esse labirinto, uma coisa continuava de pé. O mundo do direito divino dos reis não tinha conseguido se recompor. O trono absoluto, a nobreza intocável e a ideia de que o povo nasceu para servir haviam sofrido um golpe histórico irreversível. A revolução podia se contradizer, podia endurecer, podia até trair partes de sua promessa, mas já tinha ensinado à Europa uma lição impossível de desaprender. Povos podiam derrubar reis, direitos podiam ser enunciados contra o privilégio, a legitimidade podia subir de baixo. A França pagaria um preço altíssimo pelo seu terremoto político, mas o terremoto tinha acontecido. E depois que a terra racha assim, ninguém pisa do mesmo jeito sobre ela. Quando a poeira mais pesada do terror começa a baixar, a França não encontra paz verdadeira, encontra fadiga. E a fadiga é um personagem importante da história, embora quase nunca receba retrato digno. Depois de anos de crise,
Radicalização, guerra, mudança institucional e sangue. O país queria respirar, mas não sabia como fazê-lo sem abrir espaço para novos riscos. O diretório surge nesse ambiente como tentativa de estabilização. Nem absolutismo, nem jacobinismo em seu auge, nem retorno simples ao passado. Era um arranjo que buscava conter extremos, reorganizar o poder e impedir que a revolução devorasse a si mesma outra vez. Só que regimes de fadiga raramente inspiram paixão. Eles administram ruínas, tentam conter incêndios, evitam quedas maiores. A França seguia revolucionária, mas agora carregava a exaustão de quem já viu demais. Essa fase é decisiva porque mostra uma verdade desconfortável. Depois que um sistema cai, o vazio deixado por ele nem sempre é preenchido com clareza. O absolutismo francês havia sido ferido de morte, mas a questão sobre como governar a nova França ainda estava aberta. A República sobrevivia, mas sem consenso firme. Os conflitos sociais continuavam vivos. A economia seguia instável. As guerras externas prolongavam o clima de urgência. O cansaço popular se misturava ao medo de retrocesso e ao ressentimento acumulado. Em situações assim, cresce o apelo por ordem, e o pedido por ordem quase nunca chega sozinho. Costuma vir acompanhado de uma figura ou grupo que promete fazer o que os civis cansados, divididos e desacreditados não conseguiram. Essa promessa é antiga e quase sempre perigosa. É nesse ponto que o nome de Napoleão Bonaparte começa a ganhar densidade histórica maior do que a de um general talentoso. Ele não aparece como continuação simples do absolutismo, nem como puro herdeiro ideal da revolução. Surge como produto de um país que derrubou um mundo antigo, atravessou o caos do novo, e agora procura alguém que reúna glória, eficiência, autoridade e capacidade de impor forma ao que parece disperso. Napoleão entende seu tempo com uma inteligência quase brutal. Ele percebe que a França já não aceitará voltar intacta ao velho regime, mas também percebe que está cansada de instabilidade interminável. Sua ascensão, portanto, não representa derrota total da revolução, nem triunfo limpo dela. Representa outra coisa: a captura de parte de sua energia por um projeto de poder centralizado, que fala em nome da ordem, da nação e dos ganhos revolucionários, ao mesmo tempo que concentra a autoridade de maneira cada vez mais intensa. O golpe de 18 de Brumário em 1799 mostra como as revoluções podem terminar não no silêncio, mas numa reconfiguração dura de sua própria herança. Napoleão chega ao poder num momento em que muita gente prefere um comando forte a uma liberdade instável. Isso não apaga a queda do absolutismo, mas complica o final da história, porque a França derrubou o rei absoluto, desfez privilégios antigos, mudou a linguagem política da Europa e abriu caminho para uma nova ideia de soberania. E ainda assim, terminou entregando boa parte de sua esperança de estabilidade a uma figura que centralizou o poder de novo. Só que não era o mesmo tipo de poder, não vinha da mesma legitimidade, não era sustentado pela mesma teologia política. Napoleão não se apresentava como monarca sagrado de uma ordem intocável, herdada da noite dos tempos. Apresentava-se como filho de um mundo novo, organizador da nação, herdeiro e controlador do caos revolucionário. É justamente por isso que a Revolução Francesa precisa ser entendida pelo que derrubou e pelo que abriu. Ela não criou imediatamente um paraíso democrático, não apagou desigualdades num passe de mágica, não resolveu a tensão entre liberdade e autoridade, não libertou todos os corpos que dizia representar. Mulheres continuaram excluídas de forma brutal da plena cidadania política. Nas colônias, a escravidão e suas lutas próprias expuseram a hipocrisia de muitos universalismos europeus. Os pobres seguiram convivendo com limites materiais concretos. A história real nunca entrega tudo de uma vez. Mesmo assim, o que 1789 e seus desdobramentos fizeram foi imenso. Eles deslocaram o eixo da legitimidade política. Depois da Revolução Francesa, governar em nome de Deus, do sangue e do privilégio hereditário já não podia parecer natural do mesmo jeito. O mundo tinha visto demais. A linguagem dos direitos, da cidadania, da nação e da soberania popular
espalhou-se pela Europa e pelas Américas. Mesmo onde a reação venceu, ela precisou reagir a algo novo. Mesmo onde reis voltaram num mundo ferido pela memória do que havia acontecido na França. Mesmo onde as elites tentaram controlar as mudanças, passaram a fazê-lo tendo de negociar com fantasmas que antes não existiam ou não pesavam do mesmo jeito. O fantasma da insurreição popular, o fantasma da igualdade jurídica, o fantasma da política de massas, o fantasma da legitimidade vinda de baixo. O absolutismo não morreu apenas na França. Começou ali um processo histórico mais amplo, em que o velho direito de mandar sem prestar contas passou a ser desafiado com outra intensidade. E talvez a força duradoura da Revolução Francesa esteja justamente nessa mistura de conquista e advertência. Ela prova que ordens antigas podem cair, mesmo quando parecem eternas. Prova que a fome, a exclusão e o privilégio acumulado podem produzir explosões históricas enormes. Prova que ideias importam quando encontram vidas feridas e ruas prontas para se mover. Mas também adverte que a queda do opressor não garante por si só a construção de uma liberdade estável, justa e ampla. Entre derrubar e construir, existe um abismo. A França atravessou esse abismo com coragem, contradição, brilho, sangue e excesso. É por isso que sua revolução continua tão viva. Ela não nos permite olhar a história como se fosse confortável. Obriga a encarar que grandes viradas carregam grandeza e sombra ao mesmo tempo. Quando se fala em 1789, muita gente pensa só na Bastilha, na guilhotina ou nas pinturas escolares. Mas a verdadeira profundidade desse episódio está em outra coisa. Está em ver um povo com todas as suas divisões, misérias e impulsos descobrir que o poder não era uma montanha sagrada impossível de tocar. Está em ver um rei perder o monopólio da história. Está em ver a política sair dos salões e invadir a vida. Está em ver a autoridade antiga continuar de pé por fora enquanto morre por dentro. E está também em perceber que, quando o medo muda de lado, nenhuma muralha continua sendo apenas pedra. Ela vira aviso. No fim das contas, a Revolução Francesa permanece tão grande porque ela não cabe numa narrativa de conforto. Não foi apenas a vitória luminosa do povo contra o rei. Não foi apenas desordem sanguinária. Não foi apenas o nascimento da liberdade moderna. Não foi apenas a queda de uma tirania antiga. Foi tudo isso atravessado por contradições profundas. Foi a fome empurrando a política. Foi a filosofia encontrando a rua. Foi a multidão descobrindo sua força. Foi a monarquia perdendo sua aura. Foi a promessa dos direitos nascendo junto com novas exclusões. Foi a coragem coletiva abrindo portas que o medo tinha mantido fechadas por séculos. E foi também a prova de que a história, quando acelera, não pergunta se estamos prontos para suportar o que ela exige. O absolutismo francês caiu porque deixou de convencer, deixou de proteger e deixou de parecer inevitável. Essa talvez seja a síntese mais honesta de todo esse processo. Durante muito tempo, o rei pareceu maior do que o povo, mais necessário, mais legítimo, mais forte. A revolução inverteu esse eixo. Não de uma vez, não de forma limpa, não sem preço, mas inverteu. A Bastilha caiu. O rei foi julgado. A nobreza perdeu o chão antigo. Os direitos foram escritos. A nação entrou no centro do vocabulário político. A rua passou a pesar. O mundo viu que aquilo que parecia eterno tinha prazo. E depois disso, nenhum trono europeu pôde dormir com a mesma tranquilidade. A França havia mostrado que a autoridade de cima podia ser arrastada para o tribunal da história. Talvez o que mais impressione seja a velocidade com que um regime aparentemente sólido pode começar a apodrecer quando três coisas se encontram ao mesmo tempo: sofrimento material, perda de legitimidade e imaginação política nova. A França tinha isso. Tinha povo cansado, tinha estado em crise, tinha desigualdade ofensiva, tinha uma corte que parecia distante demais da vida real. Tinha palavras novas para nomear a injustiça e teve momentos simbólicos tão fortes que atravessaram os séculos. Quando a multidão invade a Bastilha, quando mulheres marcham até Versalhes, quando o rei tenta fugir, quando a guilhotina faz cair a cabeça, que antes parecia sagrada, a história deixa de parecer um livro de sucessão dinástica e vira outra coisa. Vira luta aberta sobre quem manda,
porquê e até quando. E talvez seja exatamente aí que esse tema fala conosco até hoje. Porque toda ordem que se apresenta como natural demais, eterna demais, acima de qualquer questionamento, começa a repetir a arrogância de regimes que acreditaram ser invencíveis. O absolutismo francês caiu no século XVIII, mas a tentação do poder de se imaginar acima da vida concreta das pessoas continua aparecendo em muitas formas. Quando governantes deixam de ouvir, quando privilégios se fecham sobre si mesmos, quando a distância entre quem decide e quem sofre cresce demais, quando o discurso oficial não consegue mais esconder a vida real, a base de qualquer autoridade começa a se corroer. A Revolução Francesa continua tão estudada porque ela não é apenas um evento europeu antigo. Ela é uma lembrança brutal de que o poder pode parecer montanha por fora e cupim por dentro. Claro que ninguém deveria tratar uma revolução como fantasia romântica. O que aconteceu na França trouxe libertação e trouxe horror. Abriu caminhos e abriu feridas. Derrubou injustiças históricas e produziu outras violências. Mas isso não diminui seu peso. Apenas exige maturidade para olhar sem maquiar. E talvez esse seja o melhor jeito de encerrar essa história, sem transformar 1789 em santinho cívico e sem reduzi-la a caos sem sentido. A Revolução Francesa foi a hora em que um povo, atravessado por fome, raiva, ideias e coragem, empurrou o velho mundo para fora do equilíbrio. O trono caiu não porque fosse fraco de aparência, mas porque já não conseguia sustentar por dentro o peso do próprio privilégio. Se você olhar com atenção, vai perceber que a grande reviravolta não foi só derrubar um rei, foi derrubar a crença de que alguns nascem para mandar sempre e outros nascem para obedecer sempre. Foi isso que 1789 abalou com uma força que ainda ecoa. A França não resolveu ali todos os problemas da liberdade, mas rompeu uma corrente mental que prendia a política ao sangue e ao nascimento. Depois da Revolução Francesa, a história ganhou outra pergunta, perigosa e poderosa ao mesmo tempo. E se o povo puder mais do que o trono diz que pode? Essa pergunta continua capaz de mover mundos. Agora eu quero te ouvir de verdade. Qual foi para você o momento mais decisivo dessa queda do absolutismo? A convocação dos Estados Gerais, o juramento do jogo da pela, a queda da Bastilha, a marcha sobre Versalhes, a fuga do rei, a execução de Luís XVI? Escreve nos comentários como quem entra numa conversa importante, não só para deixar uma frase qualquer. Quero saber qual cena mais te marcou e por quê. E se esse vídeo te fez enxergar 1789 de um jeito mais vivo, compartilha com alguém que gosta de história contada com tensão, contexto e humanidade. E fica por perto. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos abalos da história contados desse jeito, sem pressa de escola e sem cara de resumo morto. Aqui a ideia é trazer de volta o peso humano dos grandes acontecimentos, daqueles que mudaram países, derrubaram impérios, incendiaram ruas e deixaram cicatrizes que ainda chegam até nós. Entra para essa comunidade, deixa a tua marca, conta que outro tema histórico você quer ver aqui e vamos seguir juntos para o próximo momento em que o mundo antigo achou que duraria para sempre e descobriu tarde demais que já estava ruindo.